E aí, fãs de ciência, hoje vamos mergulhar no incrível mundo das células, as unidades básicas da vida. Imaginem elas como cidades minúsculas e vibrantes que compõem todos os seres vivos, da menor bactéria à maior baleia. Existem dois tipos principais de células procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas são como as cidades originais, mais simples. Elas são menores e menos complexas, como uma cidade pequena comparada a uma metrópole. Já as células eucarióticas são como megacidades modernas, com uma estrutura mais complexa e compartimentos especializados chamados organelas. Pense assim: se as células procarióticas são como barracas de camping, as eucarióticas são como casas com vários cômodos. Muito legal, né? Então, apertem os cintos enquanto exploramos essas metrópoles microscópicas e desvendamos seus segredos. Bom, toda cidade precisa de uma boa fronteira, certo? Para as células, essa fronteira é a membrana plasmática. Essa camada flexível e protetora envolve a célula e controla o que entra e sai, como a polícia de fronteira de uma cidade. Pense nela como o segurança de uma balada. A membrana plasmática é feita de lipídios e proteínas, formando uma barreira que permite a passagem apenas de certas moléculas, como nutrientes entrando e resíduos saindo. Essa permeabilidade seletiva é vital para a célula manter um ambiente interno estável. Sem uma membrana plasmática funcionando direito, a célula seria como uma cidade sem fronteiras, um caos. Não conseguiria regular seu ambiente interno e se desintegraria rapidamente. Então vamos aplaudir a membrana plasmática, a fronteira da célula. Entrando na nossa cidade celular, encontramos o citoplasma, a substância gelatinosa que preenche a célula e abriga todas as suas estruturas internas. Pense nele como o movimento e a agitação da vida urbana, onde tudo acontece. Esse ambiente dinâmico é onde a célula realiza suas atividades diárias, como quebrar nutrientes, construir proteínas e transportar moléculas. O citoplasma é como a infraestrutura da cidade, fornecendo um meio para que todos esses processos vitais ocorram. Imagine-o como uma feira livre lotada, com moléculas se movendo constantemente, esbarrando umas nas outras e realizando suas tarefas designadas. É uma parte dinâmica e essencial da célula, assim como o centro de uma metrópole movimentada. Toda cidade precisa de um conjunto de plantas, certo? Para as células, essa planta é o DNA, o material genético que carrega todas as instruções para a vida. O DNA é como uma biblioteca gigante contendo todas as informações necessárias para construir e manter um organismo. Nas células procarióticas, que são mais simples e não possuem núcleo, o DNA fica solto no citoplasma. É como ter uma pequena biblioteca no meio de uma praça, acessível a todos. Nas células eucarióticas, porém, o DNA é organizado dentro de um núcleo delimitado por uma membrana. Pense nele como uma grande biblioteca com acesso restrito, protegendo as informações valiosas que contém. O núcleo atua como o centro de controle da célula, direcionando todas as atividades celulares com base nas instruções codificadas no DNA. Seção 5. Células eucarióticas, uma cidade de organelas. Agora, vamos explorar os compartimentos especializados dentro das células eucarióticas. As organelas. Cada organela tem uma função específica, assim como os diferentes departamentos da prefeitura de uma cidade. Primeiro temos os ribossomos, as fábricas de proteínas da célula. Eles são como equipes de construção, recebendo instruções do DNA e montando proteínas, que são os blocos de construção da vida. Depois temos o retículo endoplasmático, ou RE, uma rede de sacos e tubos interconectados que atuam como o sistema de transporte da célula. É como o sistema de rodovias da cidade, movendo moléculas para diferentes partes da célula. O complexo da Golgi é como os correios, embalando e enviando proteínas para seus destinos finais. Ele modifica, classifica e empacota proteínas em vesículas, que são como caminhões de entrega.
Seção 6. Usina de energia e centro de reciclagem, mitocôndrias e lisossomos. Nenhuma cidade funciona sem uma fonte de energia, certo? É aí que entram as mitocôndrias. Essas organelas em forma de feijão são as usinas de energia da célula, gerando energia através da respiração celular. Pense nelas como usinas de energia, convertendo nutrientes em energia utilizável, ou ATP, que alimenta todas as atividades celulares. Sem mitocôndrias, as células rapidamente ficariam sem energia, como uma cidade sem eletricidade. Agora, toda cidade também precisa de um bom centro de reciclagem. É aí que entram os lisossomos. Essas organelas delimitadas por membrana são os lixões da célula, quebrando materiais residuais e detritos celulares. Eles contêm poderosas enzimas digestivas que podem quebrar organelas desgastadas, bactérias engolfadas e outros resíduos celulares. Os lisossomos são essenciais para manter a limpeza celular e evitar o acúmulo de substâncias nocivas. Seção 7. Células vegetais. Fábricas de alimentos da natureza. As células vegetais compartilham muitas semelhanças com as células animais, mas também têm algumas características únicas que lhes permitem aproveitar a luz solar e produzir seu próprio alimento. Uma diferença fundamental é a presença de uma parede celular, uma camada externa rígida que fornece suporte estrutural e proteção. Imagine-a como a muralha de uma cidade, dando às células vegetais sua forma retangular característica. As células vegetais também contêm cloroplastos, organelas especializadas, onde ocorre a fotossíntese. Essas organelas verdes contêm clorofila, o pigmento que captura a luz solar e a converte em energia química, na forma de glicose. Pense nos cloroplastos como painéis solares, aproveitando a energia do sol para alimentar a célula vegetal. Por fim, as células vegetais têm um grande vacúolo central, um saco cheio de água que mantém a pressão de turgor, armazena nutrientes e ajuda a regular o tamanho da célula. Seção 8. Trabalhando juntos. A importância das organelas. Assim como os diferentes departamentos de uma prefeitura trabalham juntos para manter as coisas funcionando sem problemas, as organelas dentro de uma célula cooperam para manter a função celular e sustentar a vida. Por exemplo, o núcleo, os ribossomos, o RE e o complexo de Golgi trabalham juntos na síntese e no transporte de proteínas. As mitocôndrias fornecem energia para todos esses processos, enquanto os lisossomos limpam os resíduos e reciclam os componentes celulares. Essa interação complexa entre as organelas destaca a notável organização e eficiência das células eucarióticas. É como uma máquina bem lubrificada, com cada peça desempenhando um papel crucial para garantir a sobrevivência e o funcionamento da célula. Seção 9. Células, o universo microscópico dentro de nós. Então é isso, pessoal. Viajamos pelo incrível mundo das células, explorando suas diversas estruturas e funções. Das células procarióticas simples às células eucarióticas mais complexas, vimos como essas pequenas unidades de vida são organizadas, como obtêm energia e como trabalham juntas para sustentar a incrível diversidade da vida na Terra. Lembrem-se, as células são os blocos de construção fundamentais de todos os organismos vivos. Compreender sua estrutura e função é crucial para entender as complexidades da própria vida. Então, da próxima vez que você olhar para uma planta ou animal, lembre-se do movimentado universo microscópico dentro dele, onde trilhões de células trabalham incansavelmente para mantê-los vivos e prósperos.